Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós. Irmãos, abramos a santa palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, Mateus 7, a partir do verso 15 até o versículo de número 20. Mateus 7, do verso 15 ao verso 20. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim, nesta noite. Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, já na tua presença, diante da tua palavra, em adoração, já oramos, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco. Também mais uma vez, peço ao Senhor, dá-nos graça, ó Deus, a mim também, e vem sobre nós, ó Deus, dá-nos do teu Espírito, seja exaltado o nome do Senhor, Cristo Jesus, a tua palavra, fala aos nossos corações, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus oramos, amém. Acautelem-se dos falsos profetas que vêm a vocês com vestimentas de ovelhas, porém interiormente são lobos devoradores. Meus irmãos, nessa sessão do Sermão do Monte, que nós começamos a considerar, a partir daquela sessão em que falamos acerca das duas estradas, o Senhor Jesus Cristo está nos alertando sobre a natureza da vida cristã, as dificuldades. Há dois caminhos. Há uma porta estreita, há um caminho estreito, um caminho apertado. Há dificuldades, e nós fomos exortados a entrar pela porta estreita. Nós ouvimos isto domingo passado. Então, embora a salvação seja pela graça, a salvação é um dom de Deus, é uma obra do Senhor. Ele planejou na eternidade, Ele está executando dentro do tempo. Não quer dizer que seja algo fácil. O próprio Senhor Jesus nos alertou que há uma porta estreita, um caminho apertado, e nós podemos nos lembrar lá do povo de Israel, no Antigo Testamento. Deus deu ao povo uma terra, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, mas não quer dizer que foi fácil entrar na terra. Muitos foram incrédulos e não entraram. Muitos não creram na promessa, não confiaram no Senhor. Há tentações no caminho, houveram tentações no deserto. Houve tentações ali no deserto. Muitos caíram naqueles 40 anos. Então, irmãos, nós vemos que há um desafio, grande dificuldade. Quando queremos seguir a Cristo, quando atendemos à vocação do Senhor, se queremos ser cristãos autênticos, vamos perceber as dificuldades, os apertos do caminho, os desafios são grandes. E vai exigir de nós seriedade, atenção,
Ser cristãos irá exigir de nós, porque há desvios na estrada. Então, nesta sessão que lemos hoje, o Senhor Jesus nos mostra um dos perigos da estrada. Entre vários perigos da estrada, há o perigo dos falsos profetas. É tão difícil ser cristão, entender o Evangelho, é uma obra do Espírito, viver, mortificar o pecado, andar com o Senhor, tomar a cruz todos os dias. Há várias dificuldades. E acrescente-se a essas dificuldades a realidade dos falsos profetas, que o Senhor nos alertou, que existiram desde a época apostólica, em toda a história da igreja, e hoje não é diferente. Mas o que é um profeta, irmãos? Antes de entendermos o que é um falso profeta, muitas vezes nós achamos que profeta é só quem prevê o futuro. E se você for à Escritura, ler o Antigo Testamento, você vai ver que essa era uma das funções do profeta. Mas não era apenas isso que o profeta fazia. O profeta era alguém vocacionado por Deus, ungido do Senhor, e ele tinha a mensagem de Deus. Falava coisas do futuro? Sim. Mas ele revelava a vontade de Deus para aquelas pessoas, o que Deus tinha para aquelas pessoas. E então, o falso profeta é aquele que não tem vocação. E a sua mensagem não vem de Deus, não é do Senhor. E então, irmãos, não é algo simples detectar um falso profeta. Geralmente eles não vêm abertamente anunciando a sua falsidade. Pelo contrário, o texto nos diz que eles vêm como lobos em pele de ovelha. Então não é tão fácil discernir. Às vezes nós pensamos até assim, né? Não, mas eu sei, pastor, identificar um falso profeta. Será, irmãos? Esse falso profeta aí que a gente acha e é fácil identificar, não é esse tipo de falso profeta aqui que o Senhor está especialmente nos alertando. O Senhor nos diz que eles vêm a nós disfarçados em pele de ovelha. Então, nem sempre podem ser reconhecidos imediatamente. Pode levar tempo, até que detectemos os seus frutos. Porque o texto diz que há um parâmetro para julgarmos os profetas. E então o texto nos dá uma ilustração da árvore boa, e o fruto bom, a árvore ruim, o fruto ruim. Pelos frutos os conhecereis. Mas, ainda assim, irmãos, devemos lembrar, então, que o Senhor está nos alertando de perigo, desse perigo dos falsos profetas. No Antigo Testamento, irmãos, e hoje também, né? Mas ali nós vemos a grande ameaça. Muitas vezes, havia os inimigos de fora, os filisteus, povos inimigos de Israel, mas sempre a grande ameaça foram os falsos profetas. Muitas vezes essa ameaça, então, ela vem de dentro do povo de Deus. Ou talvez, em alguns momentos ali, vemos o caso de Jeremias, Deus levanta um verdadeiro profeta, mas o povo não dá ouvido, resiste. Não dá ouvidos às palavras de Deus. Jeremias profetizava, dizia aos israelitas o que Deus tinha dito a ele. Vão ser 70 anos de cativeiro. Mas os falsos profetas vinham e diziam, não é assim, Jeremias é exagerado. Não é assim que o Senhor diz. Deus é amor, Deus não vai fazer isso com o seu povo. Deus não vai destruir o seu próprio templo. E então, irmãos, veja o engano, esse princípio, esse espírito do engano. Então, muitas vezes, entre o povo, porque ali Jeremias era um profeta do Senhor, mas tinham centenas de falsos profetas. E o povo atendia a esses enganadores. Eles diziam, não deem ouvidos a esse Jeremias, teremos paz, enquanto viviam em seus pecados. Então, irmãos, o falso profeta, ele tem um disfarce, ele tem uma falsa vocação, mas ele usa um disfarce, um tipo de máscara.
Ele não é, a questão toda, então, não é o que ele parece ser. Nós somos de uma época de visual, de imagem, e nós devemos ter cuidado com isso, porque o Senhor nos alerta sobre isso. Então, a grande questão não é o que um homem parece ser diante dos homens, e nós já vimos isso no Sermão do Monte. O Senhor condenou grandemente os fariseus, porque eles tinham uma piedade puramente externa, de aparência. Eles se incomodavam grandemente com o exterior e não com o interior. E o falso profeta, ele é descrito como esse tipo de pessoa. Sua aparência é de cordeiro, mas a sua voz é de dragão. Os verdadeiros profetas, irmãos, têm uma comissão de Deus, mas os falsos profetas não foram enviados pelo Senhor. E por isso nós sabemos que eles não serão abençoados. Na sua vocação, no seu envio, Deus não os enviou. Eles vão por conta própria. E pelos frutos, então, o Senhor diz, nós vamos reconhecê-los. Então, juntando com aquilo que vimos sobre o não julgueis é o julgamento hipócrita. Porque o Senhor, então, nos manda julgar. Mais uma sessão que o Senhor nos manda julgar. Ele usa a ilustração, então, da árvore frutífera, ou de um arbusto, ou uma árvore infrutífera. Então o Senhor nos chama a abrirmos os nossos olhos espirituais, o discernimento que Ele nos dá, segundo a sua palavra, e analisarmos estas coisas, termos cuidado. Então, existe aquilo que a Bíblia chama de pseudo-profeta. Pseudo-irmão, falso irmão, tem falso irmão, tem falso profeta. A linguagem bíblica aí é pseudo-profeta. Nós devemos ter cuidado. Não importa se essa pessoa é bem intencionada, se não é vocacionado por Deus, se não prega com fidelidade a palavra de Deus. Não importa a boa intenção. Se esse homem não é um enviado do Senhor, se ele não é um pregador fiel à palavra de Deus, na verdade ele é um impostor. Ele não entra pela porta do aprisco. Através desse profeta ou pregador, a voz do verdadeiro pastor não é transmitida. A voz de Cristo não é transmitida. Então, meus irmãos, toda a nossa autoridade é baseada em Cristo. Em Cristo Jesus. Na vocação, na palavra dele, ele nos envia, ele nos dá o seu evangelho, ele nos envia a pregar o seu evangelho. Na época do Novo Testamento, lá em Atos, tinham alguns exorcistas, né? E quando o reino de Deus veio, especialmente, lembre quando Jesus veio, ele anunciava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e especialmente naquela época haviam muitas manifestações demoníacas diante da manifestação do reino. E um dos sinais apostólicos era a expulsão, o exorcismo, e alguns exorcistas observaram o que Paulo estava fazendo. E a fórmula que era usada em nome de Jesus. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. E eles diziam assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o texto diz, irmãos, que saltando sobre aqueles homens, o espírito maligno assenhoreou deles, e os açoitou, eles fugiram feridos e nus, e fugiram daquela casa, porque não eram enviados do Senhor, não lhes foi dada autoridade, por mais que tinham boa intenção, ou algum outro propósito.
Então, irmãos, nós temos que estar atentos. Há uma falsa vocação, há uma falsa mensagem, talvez até um auto-engano desses falsos pregadores, boa intenção, às vezes não eu sou vocacionado, mas de fato não espera no Senhor confirmar a sua vocação. Então, se esses profetas não são enviados pelo Senhor Jesus, se eles não estiveram no seu conselho, eles não podem falar. É por isso, irmãos, que nós cremos que nós devemos ir à Bíblia. Nós devemos retirar, buscar a palavra do Senhor na revelação já dada pelo Senhor Jesus, na palavra de Deus. Não podemos falar por nós mesmos. O nosso ensino, o ensino da igreja, não tem autoridade se é doutrina de homens, se é ensino de homens, se é ideias da mente humana, aquilo que vem no coração humano. Pessoas que não estão no conselho de Deus, que não desejam conhecer a revelação de Deus dada na Escritura, não são estudantes da palavra de Deus. É dito lá em Jeremias: se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Se tivessem ido à Escritura, se conhecessem a mensagem, o Evangelho, não pregariam enganos, ilusões, fariam o povo se arrepender, apresentariam o caminho da porta estreita, que o Senhor já nos mostrou. Então, o falso profeta, ele não tem uma verdadeira comissão da parte de Cristo, que é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Você vê lá em Apocalipse que o Senhor manda uma mensagem ao anjo da igreja, possivelmente ali incluindo também todos os presbíteros, o governo plural da igreja, mas especialmente, muitos interpretam como o docente, o pregador. Mas veja que estão nas mãos de Cristo. O anjo da igreja ali, eles estão nas mãos do Senhor, são sustentados pelo Senhor, vocacionados e guardados pelo Senhor. E então, irmãos, esses vocacionados devem pregar a verdadeira palavra de Deus para o povo. E nós devemos então estar atentos a tudo isso. Mas como saber então? Como discernir quem são os falsos profetas? No verso 16, o Senhor nos diz: pelos seus frutos os conhecereis. Mas que frutos são esses, né? Como saber? O que devemos esperar, então? Que tipo de fruto devemos esperar? Irmãos, é claro que isso tem a ver com a piedade, mas também a doutrina, a mensagem do Senhor. Então, o conteúdo da mensagem, uma fé experimental, conhecer aquilo que está falando, experimentar a graça de Deus, é uma característica, sim, de um pregador fiel. Então, deve haver uma mente transformada, uma mente iluminada, um coração regenerado, o fruto de uma vida transformada pela graça de Deus. Mas o fruto, é claro, não é só conteúdo. Isso nós devemos estar atentos, não é apenas conteúdo. Alguns dizem, o fruto é a vida, é aquilo que é prático, e muitas vezes ignorando o conteúdo. O fruto não é só o conteúdo, mas é necessário, irmãos, uma transformação da nossa mente, do coração, das vontades, dos afetos. Não é apenas intelecto, mas também envolve o intelecto. E isso irá afetar a vida. Se Deus transformar o coração de um homem, se o coração for regenerado, a vida será transformada. Porque é do coração que procede os maus desígnios. É do coração do homem que procede o pecado. Então, é necessária uma transformação interna para que haja frutos externamente. Então, devemos ter cuidado
e analisar bem. Sabemos que alguém pode ter um comportamento hipócrita, externamente, aparentemente ter frutos aos olhos naturais. Então, nós devemos ter esse cuidado. Nós não devemos colocar o fruto apenas na parte prática. Pode haver engano, devemos ter cuidado. E também não apenas na parte intelectual, mas em toda esta obra da graça. De fato, um verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro enviado do Senhor, certamente Deus, ao vocacionar para pregar o seu evangelho, o Senhor também irá transformá-lo e salvá-lo pela sua graça, antes de lhe chamar para a missão de ser um pregador, né? No caso aqui, um profeta do Senhor. Então, não é fácil discernir, saber se é questão daquilo que é dito, ou o modo de vida, a piedade. Não é algo claro, muitas vezes, para nós. Hereges ou líderes de seitas, muitas vezes, nos confundem, não tem vida escandalosa. Você olha, não tem uma vida escandalosa. Às vezes, até no discurso, é difícil ver alguma coisa errada no que está sendo dito. Mas em 2 Coríntios, Paulo diz, 2 Coríntios 11:13, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, os falsos apóstolos, já naquela época, o Senhor estava dizendo, transfiguravam-se em apóstolos de Cristo. E Paulo diz, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio diabo, irmãos, ele não vem mostrando a sua carranca. Ele se transfigura em anjo de luz. Então há um disfarce, há uma sutileza, há um engano. Então esses falsos profetas transmitem segurança, honestidade. Talvez até eles sejam tão convincentes que até eles mesmos estejam se enganando a si mesmos. Porém, os seus frutos não negam. São lobos devoradores, disfarçados de ovelha. E, finalmente, não passarão despercebidos pelos verdadeiros discípulos, por aqueles que estiverem atentos. Então, os seus frutos serão detectados cedo ou tarde, no ensino, na prática, possivelmente um ensino incompleto. A questão não é que está falando algo abertamente errado, mas a ênfase do que está sendo dito. Irmãos, lembre que Paulo, um pregador, um apóstolo genuíno de Cristo, ele disse que nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Então, o falso profeta, possivelmente ele não é alguém que abertamente está falando algo enganoso, mas a questão não é só o que ele diz, mas o que ele não diz. Então, o grande problema do falso profeta não é a flagrante heresia. As pessoas ficam esperando ver algo absurdo, um escândalo, ficam esperando algo desse tipo. E quantas pessoas, irmãos, vão se perder? Lembra do caminho? Estão no caminho estreito, mas são desencaminhadas para o caminho largo, por causa de doutrinas desequilibradas, falsos ensinos, obreiros fraudulentos, que seduzem, que alargam o caminho. Oh, não é tão difícil assim aqui, veja. Você pode chegar lá também, não é tão complicado, e rebaixam o padrão do Evangelho. Então, é possível alguém ser desencaminhado sem ouvir algo abertamente herético. A questão de ênfase. Nós somos dispenseiros, irmãos, dos mistérios de Deus. O pregador é um dispenseiro. Tem lá a dispensa e ele tem que trazer, e a mensagem, então, deve ser equilibrada, os nutrientes. Deve ter a soberania de Deus, os atributos, a lei, o evangelho, todas as coisas de modo equilibrado. Porque alguém pode estar ouvindo até mesmo a verdade, coisas
corretas, até certo ponto, mas não está sendo despertada para o seu estado de pecado, está sendo mantida numa falsa paz, não entender como essas coisas se aplicam a ela, se o Espírito aplicou mesmo a regeneração ao seu coração, sabe a verdade, sabe o Evangelho, Cristo morreu na cruz. Mas como é que aquilo que Cristo conquistou na cruz é aplicado? Como acontece a mecânica da salvação? Quais são as evidências de um verdadeiro cristianismo? Então, o grande problema, muitas vezes, é o que está faltando na pregação. Muitas vezes nós somos desencaminhados. Os nossos olhos não são colocados em Cristo. Cristo não é pregado. A doutrina de Cristo, o padrão de Cristo. Como vemos aqui, os alertas de Cristo. O Senhor Jesus está nos alertando nesse texto. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tenham cuidado, eles vêm disfarçados. Mas o Senhor diz, por dentro são lobos roubadores. Por dentro são lobos roubadores. Então, a falta dessa fidelidade, dessa vocação, isso traz prejuízo para a igreja. Isso desequilibra a nossa fé, nos desencaminha, produz todo tipo de desvios do caminho estreito, do caminho apertado. Isso prejudica, irmãos, a nossa saúde espiritual. Precisamos nos alimentar da verdade. Então, o falso profeta é um indivíduo que se abstém de proclamar toda a verdade de Deus. Ele se abstém, porque ele tem interesses em esconder essa parcela da verdade. Ele é lobo roubador. Então, nós devemos estar atentos a isso. Por exemplo, você pode e deve, hoje tem muitas maneiras de você ouvir e conhecer o conteúdo do que está sendo transmitido em toda parte, e você pode e deve buscar conhecer, ouvir, não há problema nisso. Mas pare para pensar, será que temos ouvido essa mensagem da porta estreita? Será que sim, fala-se da graça, a salvação é pela graça, mas será que ouvimos da porta estreita? Ou será que as verdades que são pregadas são aquelas mais agradáveis? A natureza carnal. O amor de Deus, vai dar tudo certo, no final fica tudo bem. Como Jeremias, na época de Jeremias, era dito ali, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meus irmãos, se não vivermos, se não nos arrependermos, se não vivermos o padrão de Deus, se não formos quebrantados, humilhados, transformados, não há paz. Sem arrependimento, sem fé genuína para com o Senhor Jesus Cristo, se não nascermos de novo, se não entrarmos pela porta estreita. Então há um tipo de pregação que não humilha o pecador, humanista, que exalta o homem, que anula o escândalo da cruz, que não fala, de fato, não aponta o caminho genuíno aos pecadores, e o pecador é deixado no caminho largo, confortável, e está tudo bem, a vida segue rotina, segue o dia a dia, vem à igreja várias vezes, e tudo continua do mesmo jeito. A sua alma não é verdadeiramente curada. Então, há um perigo, sim, nas falsas doutrinas abertamente, mas também na infidelidade doutrinária. E quando eu falo infidelidade doutrinária, não apenas
intelectualmente falando, mas de uma doutrina experimental. Então, as verdadeiras doutrinas, elas não são verdadeiramente cridas pelo falso profeta, porque se ele acreditasse, ele as pregaria. Talvez ele não discerne, ou ele não entende com profundidade, ele não crê nestas realidades, na urgência dos alertas da Bíblia, e por isso ele não alerta o seu povo. Ele não busca abrir os olhos do seu povo. E não enfatiza a ira de Deus, a santidade, a retidão, a justiça. Então, irmãos, eis o alerta aqui. Não devemos apenas ficar aguardando erros grosseiros. Existe um tipo de pregação que não anuncia a Cristo, que não nos leva, não nos humilha, não nos denuncia o pecado, um tipo de pregação que não traz benefício espiritual, que não é eficaz, pode até produzir experiências carnais. Mas nós precisamos orar, irmãos. Inclusive, orem pelos pregadores. Venham à igreja, mas orem, são pecadores também, os pregadores. Para que, ao pregarmos a palavra, ela tenha eficácia, ela tenha utilidade, ela traga benefício espiritual. Nós precisamos de um tipo de ministério, e hoje, com essa era de redes sociais, de grande influência midiática, nós devemos ter muito cuidado, porque o que nós precisamos de fato é de algo que traga um benefício real às nossas almas. Precisamos de fato de algo que venha do Senhor, uma obra da sua graça, do Espírito, de ter ministros de fato reconhecidos por ter a bênção de Deus sobre o seu ministério. Então o lobo, ele está em pele de ovelha, ele não vai falar heresias abertamente. Se você está achando, eu sei, é fácil, pastor, eu identifico logo o falso profeta. Será que é isso que Cristo está dizendo aqui? Será que é tão fácil assim? Então nós precisamos, irmãos, proclamar a realidade do pecado, a cruz, como a única solução, o arrependimento genuíno para com Deus. Nós precisamos da santificação progressiva. Então, essas verdades, muitas vezes não são cridas, não são pregadas, e não importa quão amoroso seja o mensageiro, ou quão identificação você possa ter com o mensageiro, se está sendo escondido verdades, ênfases, se não está sendo feito o trabalho que deve ser feito, há uma linda pele de ovelha encobrindo intenções maléficas. Os lobos estão disfarçados, mas a sua intenção é puramente egoísta, e nós devemos vigiar nossas intenções. Muitos vêm para o ministério da palavra buscando fama ou reconhecimento, ser grandes ou ser conhecidos como grandes pregadores. E nós devemos ter muito cuidado com essas intenções. Nós precisamos ser fiéis a Cristo, a sua palavra. Precisamos, de fato, irmãos, ser abençoados. Mesmo que aos olhos do mundo os números sejam pequenos. E temos que ter muito cuidado de não confundir, como já vimos o caminho largo, números com bênção. Porque vimos na mensagem anterior que pela porta larga, o caminho largo, muitos são os que entram por ela. Não quer dizer também que pouco fruto, né, poucos números é bênção, não quer dizer isso também. Devemos orar. Devemos buscar da parte de Deus a sua bênção, mas isso depende dele.
podemos e devemos buscar avivamentos da parte do Senhor, conversões, orar para que o Evangelho transforme vidas. Mas devemos então entender isso, que a fidelidade ao Senhor é o que se requer de nós. Então devemos ter cuidado, porque há um perigo grandioso. Muitas vezes, enquanto anunciam o amor de Deus, preparam suas mandíbulas e presas fortes para estraçalhar as frágeis ovelhas do Senhor. São um perigo para o rebanho. Então, no caminho para o céu, há desafios, há perigos. Jesus está nos dizendo, o Senhor Jesus Cristo está nos alertando. E mais uma vez, o Senhor nos mostra e nos diz, Ele usa uma ilustração da árvore e dos seus frutos. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros. Você vê aquele arbusto cheio de espinhos, você vai tirar a uva daquilo? Não. Há árvores boas e árvores ruins. Não se pode, o texto diz, árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. A árvore má será jogada no fogo. Não está cumprindo a sua fidelidade. Então, o ensino correto irá produzir uma prática correta. Depende da bênção de Deus? Sim. A salvação é obra de Deus? Sim. A santificação é obra de Deus? Sim. Mas, irmãos, não devemos esperar a bênção de Deus para o erro, para o que é contrário à Bíblia, ou para a infidelidade. Não devemos esperar que Deus abençoe a rebeldia, ou esperar que Deus abençoe esse tipo de profeta enganoso. Então, há uma transformação, aquilo que o homem pensa e faz é fruto da sua natureza. A árvore, veja a ilustração da árvore, uma árvore boa produz fruto bom. A ilustração, irmãos, o Senhor está falando de pessoas. Então, para que possamos ser um cidadão do reino, esses que têm as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os mansos, os humildes, que têm fome e sede de justiça, primeiro é necessário uma transformação. A árvore tem que ser feita boa. O que torna um homem bom não é o que ele faz aos olhos do mundo. Preste bem atenção nisso. O que torna um homem bom não é o que ele faz aos olhos do mundo, mas o que ele faz como consequência do que ele é interiormente. Se ele faz o que ele faz para a glória de Deus, por amor a Deus, com humildade, se ele faz o que ele faz como fruto de um coração transformado, então nós devemos ter muito cuidado e lembrar disso, e não nos iludir com aquilo que é puramente exterior. O ser interior irá se manifestar em atos, em um momento ou outro. Deus está trabalhando, Deus está santificando o homem. Ele pode ser fraco na fé e oscilar, como vemos os apóstolos Pedro e outros, tiveram seus altos e baixos, mas finalmente cumpriram as suas missões, a sua vocação. Irmãos, tem que haver uma mudança profunda, interior, um processo, uma obra de Deus iniciada pela graça e um processo de santificação, não apenas algo superficial. Então, veja, um problema de falsas conversões, um falso evangelho, falsas conversões, produzem grandemente esse tipo de falso profeta. Então, nós precisamos de um verdadeiro evangelho, experimentar esse evangelho, orar, pedir a Deus que o Senhor opere essa graça em nossos dias. Então, sem a mudança interna, nenhum bem externo terá valor aos olhos de Deus, não terá fruto. Quem não é de Cristo, quem não está unido a Cristo, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Pode ter boa aparência, pode ter boa intenção,
pode ter números nas redes, pode ter um monte de gente seguindo. Se não houver esta obra no coração, se não for transformado, regenerado, se não experimentar, se não andar com o Senhor, experimentar essas graças, então não há fruto. As bem-aventuranças, você não vai encontrar as bem-aventuranças no árvore má. Aquilo que vimos, expomos aí, humildade, quebrantamento, mansidão, fome de justiça, misericórdia, coração limpo, pacificador. Você não vai encontrar isso. O fruto do Espírito é uma obra da graça, é dom de Deus, é uma obra do Senhor. Então Cristo está nos alertando a isso. É necessário primeiro ter vidas transformadas. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele alerta no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do verso 28, veja que já na época de Paulo, igrejas que Paulo plantou, surgiriam falsos profetas. E não de fora, ele vai dizer gente de dentro. Paulo, então, ali, ele chama os presbíteros de Éfeso, ele está indo para Jerusalém, se eu me recordo bem. Ele chama os presbíteros e ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Agora veja o que Paulo vai dizer: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo passou um tempo ali, pregou, foi reunido uma igreja de Cristo naquele lugar, e Paulo então segue, o seu ministério era itinerante, e ele diz: depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Agora veja, no verso 30 ele vai dizer: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo fala aqui de fora, mas também de dentro da igreja. Surgiriam pessoas, ele diz, se levantarão homens falando coisas pervertidas. E Paulo diz, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Veja, Paulo encomenda àquela igreja, àqueles irmãos, a palavra de Deus, ao Senhor mesmo, que pode santificar. E veja aqui o testemunho de um pregador fiel, alguém que crê na ação de Deus, alguém que era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Ele vai dizer no verso 33, de ninguém cobicei prata nem ouro nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então veja o fruto na vida de um homem transformado, de um verdadeiro servo de Deus, de um pregador fiel, alguém que tinha todo interesse no bem daqueles irmãos, que não estava ali por interesses particulares, cobiçando prata ou ouro. Mas, irmãos, o que mais devemos esperar para identificar se é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Qual o fruto da vida de um homem? E qual é o fruto da vida de um pregador, de um ministério na vida da igreja? Como julgar? Pelos seus frutos o conhecereis. Então devemos julgar. Primeira coisa é isso, devemos julgar. Mas, lembrando do que já dissemos, devemos ter cuidado com o julgamento hipócrita e precipitado, porque vivemos numa época imediatista.
E se não tivermos cuidado, se não formos piedosos, se não tivermos cuidado, podemos estar, claro, também pecando contra um ministro fiel de Cristo. Então, podemos julgar, você pode julgar, mas evite um julgamento hipócrita, superficial. Vá à Escritura, busque no Senhor o discernimento, a sabedoria, evite o imediatismo, porque análises de curto prazo são perigosas. Facilmente podemos ser conduzidos ao erro em análise de curto prazo. É por isso que, geralmente, você vê lá nas pastorais, nas epístolas, que é necessário, ali vemos quando são escolhidos oficiais para a igreja, era necessário que fossem pessoas que tivessem um histórico, fossem conhecidas ali, é necessário analisarmos. Então, devemos ter cuidado com o curto prazo. É muito difícil fazer esse tipo de julgamento, irmãos. Mas, ao olharmos para trás, para a história da igreja, do Senhor, podemos aprender princípios que podemos aplicar hoje, na contemporaneidade. Por exemplo, que tipo de ministério, de teologia, produziu vida na igreja em outras épocas do passado? Que tipo de ministério? Qual é a doutrina? Nós, particularmente, cremos que foram as doutrinas da graça. Foi aquilo que Lutero redescobriu, a justificação pela fé, que a salvação é pela graça de Deus somente, mas que o homem precisa se humilhar, está perdido, pecador, é escravo do pecado. Que tipo de igreja, irmãos, esse retorno à Bíblia, esse tipo de pregação produziu? Qual foi o legado desses pregadores? Quais os frutos? Então perceba que estamos argumentando não frutos de curto prazo, mas o que Deus produziu através da vida destes homens. Ou seja, qual é o legado, a herança, o que permaneceu através de certo tipo de ministério, de pregador. Quais os frutos, então, daquilo que cremos ser a verdade, daquilo que cremos ser a palavra de Deus, que transformou vidas e que continua transformando. A piedade bíblica, a piedade reformada, o que essa piedade produziu? Agora, veja um exemplo, o que o liberalismo teológico produziu? Olhe para a Europa, olhe para lugares onde o liberalismo entrou na igreja. A incredulidade. Olhe para lugares onde foram abandonadas as doutrinas. Veja o fruto, veja e não olhe só algo a curto prazo, veja o fruto em gerações, o que isso produziu, o que está lá hoje, na Europa, em outros lugares que se abriram, abandonaram a sua herança bíblica. Que tipo de crentes e que tipo de igreja certa geração de pregadores produziu e tem produzido? Que tipo de crentes nós iremos produzir? Que tipo de igreja nós seremos? Que tipo de igreja nós deixaremos para aqueles que vierem depois de nós? Que tipo de pessoas, irmãos, a nossa piedade produz? Será que é legalismo? Ou será que é antinomismo também, que é outro erro? Não importa a lei? Ou será que é um tipo de legalismo, de farisaísmo? Então nós precisamos de uma doutrina bíblica, fiel, equilibrada, prática, experimental, e saber que desvios doutrinários, erros, têm consequências. Tem consequências, e não é algo apenas de imediato. E você pode pensar e lembrar disso e analisar, e parar para refletir essas coisas, e aplicar e fazer o julgamento. Outros que virão mais na frente irão analisar também aquilo que estamos fazendo. Se fomos fiéis, o que produzimos, que tipo de piedade, como as famílias foram influenciadas, como é que a nossa vida
é incentivada a vida de oração, se é de modo legalista, formal, ou se a glória de Deus está no centro. Então, irmãos, nós devemos pensar nisso, devemos parar para considerar, porque alguém pode dizer, pastor, não me importo, eu me importo só com viver a minha vida, eu tenho meu compromisso com a igreja e cumpro, não me cobre demais. Alguém pode dizer, não interessa a ninguém se vai ter bons frutos, se vai ter legado, e alguém pode até ser indiferente à sua própria família, os frutos dentro da própria família, mas, irmãos, Deus se importa. E Jesus nos diz no texto, o Senhor Jesus nos diz aí nesse mesmo texto, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O agricultor celestial conhece cada árvore. Ele conhece todas as árvores. E o Senhor não planta árvores para que não sejam produtivas, para que sejam improdutivas ou infrutíferas. O Senhor tem lhe chamado à comunhão com Ele, o Senhor lhe chamou para a fé cristã. Você pertence ao Senhor, a sua vida é do Senhor, e de fato você está unido à igreja, e o reino de Deus importa. A igreja importa. O trabalho que é realizado na igreja é do seu interesse, você deve se interessar, você deve orar, para que Deus abençoe o trabalho da igreja, para que as crianças cheguem à fé o quanto antes, os jovens venham à fé, creiam no Senhor, entendam o caminho da porta estreita, optem por esse caminho, isso é, irmãos, do nosso interesse. Quantas pessoas passaram pela igreja, não falo só aqui da nossa igreja, quantas pessoas já foram, e alguns até se consideram ainda cristãos, vivendo completamente fora de Cristo, do Evangelho. Então, nós devemos sim nos preocupar, orar, pensar, buscar de Cristo a sua graça, porque a árvore sem fruto perde a sua finalidade, propósito. A única utilidade de uma árvore sem fruto é virar lenha para a fogueira. E ser, como o Senhor Jesus está dizendo aí, né, que essa árvore é cortada e lançada ao fogo, ser jogada ao fogo é idêntico ao fim do caminho largo. É estar andando no caminho largo. A falta de produção de fruto, não experimentar o Evangelho, não conhecer o verdadeiro Evangelho, não ser transformado pelo Evangelho, não produzir frutos para o Senhor, é estar no caminho largo. Só tem dois caminhos, só tem dois lugares que podemos estar, no caminho estreito ou no largo. Então, o final dos que andam no caminho largo é a morte diante do Senhor. Então, irmãos, finalmente, acautelai-vos. O Senhor diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Não deixe os seus afetos, que os seus afetos se apeguem ao falso profeta. Tenha cuidado, não deixe. Não seja cativado pela sua aparência de cordeiro, a sua bela lã, não se deixe enganar. Eles estão desviando os homens do caminho estreito. O perigo é real. Muitos estão se perdendo, muitos se perderam nesse caminho. Muitos estão arriscando a sua vida na sedução do falso profeta, que por dentro é um lobo voraz, preste a devorar os cordeiros desavisados. Não há um acordo real, segundo o Senhor Jesus, entre o que esse homem é e o que ele aparenta ser. Então nós devemos, irmãos, isso é a ocasião de nos humilharmos, né? Na verdade, mesmo ninguém é suficiente para estas coisas, nós precisamos, como pregadores da graça de Deus, para que possamos experimentar mais e mais e ser bênção para a vida dos irmãos. Então, orem pelas igrejas, pelos ministros, mas tenham cuidado, porque vai existir falsos profetas. E o que está em jogo é sério, é o nosso bem-estar eterno.
São vidas, almas eternas que estão em jogo. Então, irmãos, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar despertos, que nós possamos orar, nos humilhar, buscar no Senhor a sua graça, e que possamos então ir a Cristo, atender ao que Cristo diz, e nós mesmos entender que podemos, como crentes, não apenas os vocacionados, a igreja do Senhor, se não tiver cuidado, pode se tornar uma sinagoga de Satanás, desencaminhar as pessoas. As pessoas vêm à igreja, e não apenas do púlpito, mas se não tivermos cuidado, se não experimentarmos o Evangelho, estaremos desencaminhando as pessoas. Estaremos passando uma impressão errada do que é ser crente, do que é o Evangelho. Então, irmãos, todos nós precisamos, esse texto nos humilha a todos nós e nos alerta, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e da sua igreja. Amém, irmãos. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Depois dessa oração, nós teremos um momento de profissão de fé de alguns irmãos, também o batismo infantil, antes de participarmos, de termos o sacramento da mesa do Senhor. Então, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra exposta e diante, ó Deus, desse texto que nos confronta, ó Pai. Não nos deixa entregues à vaidade, ao orgulho, a nos acharmos capazes de resistir, ó Deus, ao engano deste mundo, mas que o Teu Espírito, a Tua palavra, o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai. Nos livra da sedução, do engano. Ó Deus, levanta ministros fiéis a Ti. Também, ó Deus, levanta igrejas fiéis ao Senhor, igrejas saudáveis, bíblicas. Ó Deus, irmãos crentes que experimentam as Tuas graças, e que possamos, ó Deus, ter interesse pelo Teu reino, pelos frutos de vidas transformadas, ó Pai. Assim nos abençoa, dá-nos a Tua graça, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia de hoje, pela manhã, depois da nossa escola dominical, o conselho esteve reunido, alguns irmãos participaram da nossa classe de catecúmenos, da nossa igreja, e alguns irmãos